do que as outras pessoas ao seu redor conquistaram. Eu ouvi uma frase esses dias que dizia mais ou menos assim, que existem pessoas que para elas se sentirem importantes e realizadas, elas precisam que as pessoas mais próximas a elas se sintam tristes e fracassadas. É igualzinho aquela história, né? Que quando uma mulher gordinha quer se sentir bonita e magra, ela tem que andar com alguém mais gorda do que ela e mais feia. Porque aí quando alguém olhar para ela, vai falar assim, nossa, fulana, você é tão bonita. Por quê? Porque comparada à outra, né? A outra é muito feia. E existem pessoas que são assim. Que para elas se sentirem cheias da unção, elas têm que fazer alguma coisa para mostrar que elas têm o Espírito Santo de Deus, para que as outras realmente entendam que ela está cheia do poder. E eu insisto te perguntando, como as pessoas te veem? Como coitadinho? Como pessoa sem direção? Que só ouve as notícias que os outros dizem? A terceira pergunta que eu faço. Você hoje, para a sua vida, você tem uma direção? Você tem uma direção? Nós ouvimos tanto falar, né? Desde então, quando Deus trouxe a direção do CD do Léo, que o autor da vida escreveu a nossa história, que Deus tem algo assim reservado para nós. Nós ouvimos sempre falar que Deus tem algo para nós, escrito ao nosso respeito, separado para nós. Mas aí, você sabe o que Deus tem para você? Ou será que de todas as histórias que Deus escreveu, ele esqueceu da sua? Será que ele estava tão ocupado que não teve tempo de escrevê-la? Ou será que Deus escreveu certo por linhas tortas e você não conseguiu ler até hoje? Deus não faz nada errado não, querido. Deus não escreve nada torto. As coisas de Deus são sim, sim, não, não. Qual que é a visão de Deus hoje que você tem para a sua vida? Qual que é? É somar com esse ministério? É ser unânime? É ser fiel? É ser digno de ser chamado filho de Deus? É somar com a sua igreja local? É de ser servo? É de ser filho? É de ser discípulo? Eu tenho algo convicto, que isso são princípios que eu tenho que executar, se eu quiser andar nesse caminho para o qual Jesus me chamou. Essa é a direção de Deus para a minha vida. Me submeter, honrar e saber que aquilo que eu fizer, sendo no Senhor, Ele quem vai me justificar. A quarta pergunta que eu faço é a última, que precisa que você responda a terceira. Você tem uma visão? É a terceira. Quantos têm uma visão? Como você tem correspondido a isso? Quantas pessoas sabem exatamente o que tem que fazer e não faz porque não consegue? E não faz porque talvez deixa para depois. E não faz porque talvez é maior do que ela. E não faz porque talvez o domínio que ela quer ter sobre as pessoas ao seu redor é maior do que o domínio que ela tem sobre ela mesma. Você diz que tem uma visão, não tem? Então o que você tem feito? Correspondendo a isso. O que me admira nesse cego aqui é porque ele não tinha uma visão. Ele era cego. Ele não tinha uma visão natural. Mas ele sabia de algo. Que em Jesus, ele tendo uma visão, ele precisaria ter uma atitude. E qual foi a atitude desse homem? Foi se posicionar em ser transformado e falar: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Tem misericórdia de mim. Não me deixa ficar do jeito que eu estou. Não me deixa. Não passe daqui e se esqueça de mim. Olha para mim. Como diz a canção, né?
Eu farei o que for preciso para te ver. Não, como é que é? Pois não posso deixar que sigas sem. Não importa a multidão, só eu sei do que eu preciso. E eu preciso do teu olhar, do teu olhar, do teu olhar. Resumindo, chega de manter as aparências para a multidão. Só eu sei do que eu preciso. E eu preciso da tua visão, da tua visão, da tua visão. Eu não posso deixar que Jesus passe e eu fique do mesmo jeito. E infelizmente o que nos impede de prosseguir em direção à visão que Deus tem para nós, sabe o que é? É a falta de atitude. É a falta de se deixar ser transformado. É a falta de se colocar de pé, se colocar nas mãos do oleiro e falar, me quebra, mas me faz de novo. E eu insisto em perguntar, você tem correspondido a isso? Quantos aqui têm correspondido a isso? O que você tem feito para que realmente Jesus venha e possa se transformar? E a palavra nos diz aqui, que então clamou dizendo, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E os que iam passando, faziam o quê? Repreendiam-no para que se calasse. Mas ele clamava ainda mais, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Eu vou te falar algo. Quando você decidir mudar de vida, pode ser que grandes pessoas que você considera grandes, elas venham se posicionar contra você. Elas venham olhar para você e falar, para com isso. Você mudou. Você está diferente. Mas eles querem que você permaneça o mesmo cego, à beira do caminho, mendigando. Aí que tá. Você vai agradar a multidão? Ou você vai se posicionar e falar, só eu sei o que eu passei até aqui. Só eu sei o quando eu mendiguei até aqui. Só eu sei o peso que essa capa traz nas minhas costas. Todos os dias. Quando as pessoas olham e falam, tadinho. E pode ser, querido, que talvez para não entristecer algumas pessoas que você ama tanto, tanto, você não queira mudar. Ainda hoje eu estava lembrando de algumas pessoas que passaram pela minha vida. E lembrando de quando eu ia para a casa dessas pessoas, eu dormia na casa delas. Sabe, a gente saía junto. Sabe, aquela coisa bem legal, sabe? Aquela amizade assim que aparentemente assim era gostosa, né? Só que houve um tempo da minha vida que quando eu fui passar por um outro nível de maturidade, quando eu decidi me posicionar de uma forma diferente, quando, sabe, eu levantei à beira do caminho e comecei a falar, não, eu vou continuar seguindo, eu preciso ser transformado. Essas pessoas não me aceitaram mais. Essas pessoas não aceitaram a mudança que eu decidi fazer. Eu me lembro que quando eu e a Nery decidimos começar a orar, para namorar, e realmente foi um tempo assim de transformação nas nossas vidas, nós precisávamos mudar um pouco a nossa conduta, sabe? Nós tínhamos que começar a namorar, as coisas não iam ser da mesma forma. Eu lembro que teve pessoas que eram tão contra o nosso namoro, que elas preferiram sair das nossas vidas e futuramente sair da igreja, porque elas não eram de acordo com isso. Não eram. Agora deixa eu te falar algo. Casar, hoje está gerando um filho, construir uma família, isso era propósito de Deus para a minha vida ou não? Sim ou não?